arbitragem internacional não é apenas uma alternativa, mas muitas vezes a primeira escolha para resolver disputas comerciais complexas. O que se acredita é que quando você tem um conflito, você precisa de pessoas, no caso estados, que tenham necessariamente uma liberdade para agirem como árbitros da questão. Então, para você ser árbitro, você precisa ter uma imparcialidade. Então, o que nós notamos nesta questão da Ucrânia é que a forma como o Ocidente fez e reagiu, nós perdemos completamente qualquer possibilidade de sermos árbitros neste processo todo. Não é porque os Estados Unidos já foram apoiando imediatamente a Ucrânia, já houve uma série de sanções, então a legitimidade para atuar como árbitro nessa questão desapareceu. Por outro lado, o único país que conseguiu manter uma posição de equidistância, claro, ajudando a Rússia e lhe permitindo navegar nesse processo todo, foi justamente a China, não é? Que serviu ali como uma forma de impedir que a Rússia quebrasse economicamente, mas também foi o grande garantidor que a Rússia não utilizasse armas nucleares. E esta foi a restrição que os chineses impuseram ao governo de Moscou com relação a esta guerra. Então, a arbitragem é uma forma de você colocar as partes para conversar, mas se você não tem alguém que seja o adulto, né, como a gente sempre comenta em inglês, uma expressão que seja o adulto na sala para colocar em ordem, fica muito difícil neste processo. E o que a gente observou ao final de tudo é que tudo aquilo que foi imaginado, os europeus perderam muito da legitimidade para conseguirem aí um resultado efetivo, porque não se sabe o que a Europa pretende, continuar a guerra, acabar com a guerra, e Trump já foi muito claro que para ele não interessa a guerra. Instituída em 1899 e sediada em Haia, na Holanda, a Corte Permanente de Arbitragem foi criada para facilitar as formas de resolução de guerras entre países. Porém, os conflitos geopolíticos atuais incitam a arbitragem e chamam a atenção de líderes mundiais, inclusive do Brasil. Se nós tivermos, né, em determinados conflitos uma posição mais altiva e no sentido de ter uma política diplomática para atuação em determinados momentos, claro que para o Brasil é uma situação até muito positiva, porque como nós não estamos no território, nós estamos distante da situação, se eu tenho efetivamente uma diplomacia que tem peso internacional, eu posso de fato assumir a função de um mediador num conflito. Mas o mediador que não seja aquela conversa, não, nós vamos colocar as duas pessoas para conversar num bar e aí nós vamos resolver isso tomando uma cerveja. Não é assim. Você precisa ter um corpo diplomático, você precisa ter gente especializada e gente que conheça a região e que saiba profundamente não somente a natureza do conflito, mas que tenha respeitabilidade internacional. Então, por essa razão que é importante que você não conte somente com os diplomatas, mas que você tenha quadros que o governo possa utilizar como pessoas que têm a capacidade de negociar para agir nesse processo. Então o Brasil até pode, em razão da sua posição distante do conflito, ter uma capacidade de mediação que em outras ocasiões não teria. Na verdade, o que se esperava com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e com a criação da Organização das Nações Unidas e da Corte Internacional de Justiça, que as guerras fossem substituídas por processos pacíficos. Mas não foi o que aconteceu. A ordem mundial, estabelecida pela criação da Organização das Nações Unidas no contexto de pós-guerra, dá sinais de enfraquecimento. O que nós estamos voltando na história, no relógio da história, é no período de grandes impérios, não é? De você voltar, aí tem uma ideia de impérios novamente administrando a ordem global. Então nós temos o Império Russo, que equivocadamente foi chamado pelo Obama como uma potência regional e mediana. Isso irritou profundamente o Putin. Você tem a China como também
uma potência imperial, você tem os Estados Unidos que pretendem aí liderar o Império Ocidental nesse processo todo. Então nós começamos a observar que esta ordem internacional vai consolidando essa questão de impérios. Até mesmo a Turquia, não é? Você vê com o presidente Erdogan querendo formar, né, aquela relevância que teve o Império Turco-Otomano no passado. Você vê também Israel tentando estabelecer ali no Oriente Médio uma nova ordem internacional naquela região. Então a gente vive esse momento desta criação e esta situação de impérios que é difícil de lidar, não é? Porque você tem grandes potências por trás desse fenômeno todo. Mas quando nós olhamos para aquilo que a Rússia fez, foi justamente a ideia de manter o seu império consolidado e impedir que áreas de influência que estão sob o seu domínio viessem aí a prestar tributos ou serem tributários de outra ordem. Então, esta sempre foi a alegação do presidente Vladimir Putin com relação à Ucrânia. Você pode pertencer à União Europeia na questão econômica, mas você não pode pertencer à parte militar da OTAN, que é do Ocidente, porque você está justamente dentro da minha área de influência. Isso é histórico, é como se o México fizesse a opção de fazer um tratado militar com a China. Como é que os Estados Unidos entenderiam isso? Então, este é o processo. Agora, quando Putin agiu, obviamente que ele quebrou a ordem internacional, mas quando ele já havia invadido a Crimeia, o mundo mais ou menos normalizou aquilo que havia ocorrido. Então, nós nos chocamos, mas ao mesmo tempo já era esperado que alguma coisa nesse sentido acontecesse. O que se vê é uma erosão do respeito às normas internacionais, que pode levar a um cenário de maior instabilidade global. Parece ser um poderoso acelerador no caminho para uma nova ordem mundial, na qual o multilateralismo está se modificando. Eu não acredito que você esteja num momento em que o multilateralismo esteja ruindo, mas ele está passando por uma adaptação. Porque nós construímos um mundo a partir da Segunda Guerra Mundial com a prevalência do Ocidente, sem levar em consideração o restante do mundo. Se você pensar que o Ocidente tem 10%, 20% no máximo da população, nós ignoramos o resto do mundo que passou por grandes mudanças depois da Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aí, em razão daquele processo dos países tornarem-se independentes, uma mudança radical no cenário internacional. Então, o grande problema é que a ordem internacional que nós temos atualmente reflete o quadro de 1945, as potências que venceram a guerra e não leva em consideração tudo o que aconteceu depois, em razão da autodeterminação dos povos, em razão do fim do colonialismo. Então, quando você passa por essas mudanças profundas, em que você tem uma ordem antiga, consolidada, paulatinamente perdendo a relevância, e você tem o surgimento de uma outra, obviamente que os atores que detêm poder querem manter a situação como está. Então este que é o grande conflito, né? Esta transição. E o período de transição é sempre um período muito complexo e complicado. E é isso que nós estamos observando hoje em dia. Período complexo e sem prazo de fim. Outro conflito que ecoa há anos é entre China e Taiwan. As relações são marcadas por tensões em crescimento. Recentemente, novos episódios ligaram um alerta sobre os riscos envolvendo o embate. A China é uma civilização milenar, com mais de 4.000 anos, e atualmente é a segunda potência mundial em termos de PIB e influência política. Ela desempenha um papel central no cenário internacional e, vale ressaltar, é um dos principais parceiros comerciais do Brasil. O país é conhecido por sua rápida industrialização e ascensão como uma potência tecnológica. A China já é hoje a líder mundial em 37 das 44 tecnologias consideradas mais importantes para o desenvolvimento econômico e militar do futuro. Porque é da tecnologia que vem o grande ganho econômico. Veja só, quando nós falamos da questão de inteligência artificial, nós estamos falando de bilhões de dólares. Quando nós falamos de energia verde, nós estamos falando de trilhões de dólares. E você vê que em todas essas áreas, a China tem colocado um esforço enorme
para liderar este processo, em razão de investimentos que o governo chinês tem feito e que no Ocidente nós paramos de fazer, porque nós começamos a nos dedicar a coisas de menor relevância nesse processo todo. Até mesmo se você olhar a questão de infraestrutura, mesmo nos países europeus e nos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, nada se compara à infraestrutura que os chineses construíram, justamente para que esse processo de crescimento econômico fluísse melhor. Então, tecnologias disruptivas são o que vão levar a China a atingir um patamar diferenciado na questão do seu crescimento econômico global. Por quê? O objetivo do governo chinês é, em 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos, que eles tenham uma renda per capita ali de 20, 25 mil dólares, o que é extremamente disruptivo para o mundo inteiro. Porque aí você vai ter uma China consumindo cada vez mais. E um dos aspectos fundamentais, dentro disso, né, a gente tem o 5G, você tem os chineses hoje em dia indo para o outro lado da Lua, você tem a China com uma série de Sputniks que às vezes a gente não comenta tanto e toda vez que a gente comenta é sempre com uma ressalva. Não, mas o governo chinês vai usar isso para obter informações, isto é porque a China é comunista, está querendo aí... Então, são argumentos ridículos que a gente observa neste processo todo, ao invés de querer copiar aquilo que os chineses estão fazendo de certo, que é desenvolver essas tecnologias disruptivas. Uma delas é o carro elétrico. Essa é a China, que causa desconforto no Ocidente, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, e também em Taiwan, que vive em frequente atenção. Os interesses da China por Taiwan não são novidades nas relações geopolíticas. Taiwan surge como resultado de uma guerra civil chinesa, em que você tem dois grupos que se separam, um que forma a República da China, baseada em Taiwan, e o outro que forma a República Popular da China, baseada em Beijing. Então você tem essa separação que acontece em 1949, mas nunca foi de fato, nenhum dos dois considerava que o outro era a China, tanto é que até a década de 70, Taiwan é que tinha a representação da China nas Nações Unidas. O mundo não reconhecia a China continental, a República Popular da China, como China. Imagina você não reconhecer 1 bilhão de pessoas como sendo um país, você reconhecia a pequena ilha de Taiwan. E quando os chineses retomam a sua presença internacional, uma das coisas que fica muito claro nos comunicados que foram firmados pelos Estados Unidos, que era a potência hegemônica, é de que existe uma só China. E Taiwan é província e é parte da China. Então Taiwan não pode ser tratado como um território. E todos os 193 países membros das Nações Unidas reconhecem este princípio, que é chamado de o princípio de uma só China. Só existe uma China e Taiwan é parte disso. Só que os Estados Unidos, conforme o momento da relação com a China, usa Taiwan para criar problemas para os chineses. Então, se a relação está bem, Taiwan não é um problema. Para os americanos, é uma província chinesa, não temos que nos preocupar com isso. Mas, se a relação está ruim, aí os Estados Unidos começam a vender mais armas, fomentar mais esta dinâmica de confronto com a China através de Taiwan. Taiwan é extremamente importante para o mercado global, por diversas razões. Abriga a maior fundição de semicondutores do mundo. A ilha está muito perto de grandes cabos de telecomunicações subaquáticos e entre os dois territórios ao Estreito de Taiwan. A rota marítima liga o comércio asiático, principalmente do Japão, à Europa. O Estreito de Taiwan não só é uma importante rota comercial quando a gente fala de produtos vindo do Japão, mas o próprio governo de Taiwan precisa dele para a exportação de semicondutores e produtos de alta tecnologia. Taiwan hoje tem uma das capacidades de produção de chips de alta tecnologia extremamente poderosos e sua relação com países democráticos como a Coreia do Sul e do Japão são fundamentais para a produção de todos os tipos de equipamentos. Há uma certa divisão hoje do trabalho de alta tecnologia entre esses três países e pelo fato deles serem aliados dos Estados Unidos e terem uma relação democrática, a necessidade de manutenção deste corredor marítimo é fundamental, porque grande parte desses produtos são insumos de alta tecnologia para a produção na Europa e nos Estados Unidos. Taiwan é um relevante centro econômico mundial,
com a produção de microchips para alta tecnologia, de automóveis e de armas inteligentes. Os Estados Unidos inventaram o chip, mas hoje o país asiático produz mais de 50% dos microchips comercializados mundialmente e mais de 90% dos modelos avançados usados no mundo, inclusive aqueles necessários para desenvolver inteligência artificial. Para os especialistas, acontecer uma anexação chinesa, uma invasão ou mesmo um bloqueio chinês à ilha, haverá prejuízos econômicos mundiais de grande magnitude. Apesar de nós estarmos vivendo em um mundo muito mais perigoso e complexo, eu tenho minhas dúvidas se a gente vai ver um outro grande conflito, como uma possível invasão de Taiwan por parte da China, que seria algo quase que iminente quando a gente vê as declarações da China e também do governo de Taiwan. Isso porque a China não está no seu melhor momento, né? Está passando por uma crise imobiliária muito forte, uma crise interna de mais de 3 trilhões de dólares de problemas do setor de housing. A gente tem que ela está tentando crescer 5% ao ano com números que são duvidosos. A China com problemas internos, ainda se meter em um problema externo, que seria uma possível tomada por Taiwan, do ponto de vista militar, invasão, ao meu ponto de vista, é extremamente complexo. Acho que os chineses não iriam entrar numa aventura, principalmente com Donald Trump no poder neste momento. Acho que ele primeiro tentaria organizar a casa, estar muito bem econômico, financeiramente, para depois tentar algo, mas isso não significa que não está fora do radar dos chineses. Taiwan se considera uma nação soberana, mas a China diz que a ilha é parte de seu território e não descarta o uso da força para um dia retomá-la. Segundo autoridades, a China expandiu seus exercícios militares próximos às fronteiras marítimas da ilha. As maiores manobras marítimas chinesas em muitos anos incluem quase 60 navios de guerra e 30 da Guarda Costeira. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan garantiu que a China também ampliou a atividade militar aérea perto da ilha. As manobras militares chinesas próximas à ilha de Taiwan, tanto do ponto de vista marítimo quanto aéreo, têm um objetivo muito claro: mostrar ou tentar mostrar a superioridade militar chinesa, e que, em um caso de conflito armado entre as duas nações, a ilha de Taiwan seria isolada e se tornaria incapaz de se defender, tornando-se um alvo fácil para que os chineses tomassem a ilha. O panorama geopolítico em 2025 são as tensões entre as grandes potências. Estas tensões são alimentadas por uma série de questões, como o comércio, a diplomacia e os confrontos militares. O retrato é um enorme potencial de perturbar as relações e a estabilidade das nações. É o que acontece com a África. Os conflitos são constantes. A lista de atrocidades ocorridas na Guerra Civil do Sudão é extensa e aumenta cada vez mais. Desde abril de 2023, 2 grupos militares travam uma disputa pelo poder no Sudão: as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido. O conflito teve início após uma série de desavenças entre os 2 grupos sobre o compartilhamento do poder. A guerra no Sudão gerou uma das crises de deslocamento de pessoas mais graves em todo o mundo, com quase 10 milhões sendo forçadas a deixarem seus locais de moradia em busca de segurança, como explica o secretário-geral do Conselho Norueguês para Refugiados. This was a school. Estamos no terreno da escola e há 3.700 pessoas aqui. E as condições são realmente terríveis. Não há suprimento real de comida, falta água e saneamento, há latrinas horríveis, há doenças, não há assistência médica para as pessoas aqui. There is disease and there is no health care for the people here. That Sudan, Darfur. O Sudão, incluindo o Darfur, agora é o lar do maior drama humanitário sob nossa vigilância. Em nenhum outro lugar do mundo há 25 milhões de vidas em jogo. Precisamos fazer o máximo para acabar com a violência e levar ajuda aos milhões que sofrem. Aid and protection to the suffering millions. A situação no país africano é classificada como uma das mais graves em vários aspectos.
muitas entidades humanitárias e analistas alertam que o país vem sendo deixado à sua própria sorte. Na África, talvez o maior exemplo de conflito seja o Sudão, que mergulhou em uma guerra civil sangrenta desde abril de 2023, com as forças armadas do Sudão e as forças de apoio rápido transformando o país aí em um campo de batalha onde os civis acabam sendo meros danos colaterais. O saldo é milhares de mortos, mais de 8 milhões de deslocados e um colapso humanitário, sim, sem precedentes. O Ocidente observa de longe, emitindo notas de repúdio, enquanto a fome e o terror consomem a população. A resposta internacional? Tímida e insuficiente, como sempre. Inclusive, esse desdém ajuda a explicar o enfraquecimento dessas instituições como a ONU, já que os países mais pobres enxergam que elas não têm tratado os seus desafios com seriedade. O Brasil está distante geograficamente dos principais conflitos do mundo, mas está próximo a conflitos de dimensões que provocam alertas e reflexões. Na Colômbia, por exemplo, milhares de pessoas foram deslocadas por uma nova onda de violência guerrilheira. Rebeldes do Exército de Libertação Nacional e dissidência das Farc, que se negaram a assinar a paz em 2016, se enfrentam pelo controle de Catatumbo, região estratégica para a produção de cocaína. A população civil ficou em meio a tiroteios e também é alvo de assassinatos seletivos, de acordo com autoridades. Com mais de 50 mil hectares de cultivos de coca, Catatumbo, no noroeste da Colômbia, é símbolo de uma guerra interna no país. O presidente Gustavo Petro, que apostou em uma saída negociada para o conflito, ordenou a suspensão das negociações de paz com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, que acusou de crimes de guerra. Na América Latina, os conflitos acabam sendo mais internos. A Colômbia assinou um acordo com as Farc em 2016, mas a violência continua firme e forte, impulsionada por dissidências e grupos criminosos. O Equador, aqui, ele enfrenta problemas de violência também, que é em grande parte por causa dessa internacionalização e regionalização das organizações de narcotráfico. Então, para a América Latina, a instabilidade ela acaba sendo bastante consequência disso. Claro que existe também as consequências daqueles regimes ditatoriais, como é o caso da Venezuela, com Maduro agora consolidando o poder, partindo para um terceiro mandato, o que pode causar mais uma nova diáspora de milhões de venezuelanos pela região e que pode ter consequências também. Em todos os continentes, é possível identificar focos de tensão que colocam em risco a paz. O aumento dos conflitos pelo mundo resultam em um custo humano crescente, com mortes globais e número cada vez maior de deslocados por causa da violência. Não se vê uma luz no fim do túnel, e sim tensões geopolíticas elevadas, o que pode aumentar os conflitos armados em 2025. A gente está vivendo agora num mundo onde eu imagino que é uma espécie de neorrealismo, onde os conflitos devem serem incentivados ou até mesmo impulsionados em regiões pobres do mundo, mas regiões onde tem minas, recursos naturais, possíveis novos mercados consumidores e que sejam de interesses das grandes potências fazerem acordos ou dominarem aquelas regiões. Por outro lado, as nações mais ricas devem começar uma nova corrida armamentista para se defender dos seus inimigos, entendendo que o comércio e as relações multilaterais e os órgãos internacionais não são mais capazes de impedir conflitos globais, mas sim a sua própria segurança com armamentos e cibertecnologia de ponta. Então a gente está vendo um mundo muito mais complexo, radical, um mundo mais perigoso e um mundo onde os conflitos devem sim se intensificar em 2025 e 2026.